Depois de confirmar seu plano, Zhou Minrui imediatamente sentiu que tinha uma muleta mental. Seu medo e inquietação foram varridos para um canto de sua mente. Só então teve ânimo para estudar com cuidado os fragmentos de memória de Klein. Zhou Minrui levantou-se por hábito antes de fechar a válvula do cano. Ele observou a luminária de parede diminuir aos poucos até que sua chama se extinguisse antes de sentar de novo. Enquanto mexia sem pensar no cilindro de latão do revólver, pressionou a lateral da cabeça. Lentamente recuperou suas memórias na escuridão tingida de carmesim, como se fosse o espectador mais atento em uma sala de cinema. Talvez como resultado de uma bala ter atravessado sua cabeça, as memórias de Klein eram como vidro quebrado. Não apenas não eram contínuas, como também haviam muitos pontos que claramente faltavam. Por exemplo, memórias referentes a como o requintado revólver apareceu em sua posse, se ele cometeu suicídio ou foi morto, bem como o significado das palavras "todos morrerão, inclusive eu", no caderno, ou se participou em qualquer coisa estranha 2 dias antes do incidente. Essas memórias particulares não apenas fragmentaram-se, como também estavam incompletas. Era o mesmo até para o conhecimento que ele deveria saber. À luz da situação atual, Zhou Minrui acreditava que, se Klein voltasse para a universidade, era improvável que pudesse se formar. Isso apesar dele ter deixado o campus apenas alguns dias atrás, sem relaxar nem um pouco. Ele precisa participar da entrevista do Departamento de História da Universidade de Tingen daqui a 2 dias. Os universitários graduados do Reino Lowen não têm a tradição de permanecerem em sua alma mater. Seu mentor deu-lhe uma carta de recomendação para a Universidade Tingen e para a Universidade Beckland. Pela janela, Zhou Minrui observou em silêncio a lua vermelha se pondo no oeste. A descida gradual da lua continuou até que uma luz fraca brilhou no leste, tingindo o horizonte de dourado. Nesse momento, houve uma comoção dentro do apartamento. Logo, o som de passos se aproximou de sua porta. Melissa está acordada. Ela é tão pontual como sempre. Zhou Minrui sorriu. Devido às memórias de Klein, ver Melissa o fez sentir como se ela fosse mesmo sua irmã mais nova. No entanto, eu não tenho uma irmã mais nova. Ele imediatamente se contradisse. Melissa era diferente de Benson e Klein. Sua educação rudimentar não foi concluída nas aulas da escola dominical oferecidas pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Quando ela atingiu a idade escolar, o reino de Lowen promulgou a Lei de Educação Básica. Um comitê de educação primária e secundária foi estabelecido e recebeu financiamento especial, aumentando o investimento do reino na educação. Em menos de 3 anos, sob a premissa de que numerosas escolas da igreja seriam incorporadas, muitas escolas primárias públicas foram criadas para manter com rigor o princípio da neutralidade religiosa. Isso era para evitar que a educação se envolvesse nos conflitos entre o Senhor das Tempestades, a deusa da noite eterna e o deus do vapor e da maquinaria. Em comparação com a escola dominical, que custava apenas 1 centavo de cobre por semana, o custo de uma escola primária pública de 3 centavos por semana parecia bastante caro. No entanto, a primeira oferecia apenas educação todos os domingos, enquanto a segunda fornecia 6 dias de aula por semana. Em conclusão, o preço era tão baixo que era quase grátis. Melissa era diferente da maioria das garotas. Desde tenra idade, ela gostava de coisas como engrenagens, molas e rolamentos. Sua ambição era ser uma mecânica vitoriana. Tendo sofrido com a falta de cultura, Benson sabia da importância da educação e apoiou os sonhos de sua irmã da mesma forma que apoiou a educação universitária de Klein. Afinal, a escola técnica de Tingen era apenas ensino médio. Não havia necessidade dela frequentar uma escola de idiomas ou uma escola pública para obter mais conhecimento. Em julho do ano passado, Melissa, de 15 anos, passou nos exames de admissão e realizou o sonho de se tornar aluna do Departamento de Vapor e Maquinaria da Escola Técnica de Tingen. Como tal, suas mensalidades escolares aumentaram para 9 centavos. Enquanto isso, a empresa de Benson foi afetada pela situação no continente sul.
Houve uma queda drástica tanto no lucro quanto nas transações comerciais. Mais de um terço dos funcionários foram demitidos. Para manter seu emprego e sustentar sua família, Benson só podia aceitar tarefas mais árduas. Ele teve que trabalhar horas extras com mais frequência ou ir para lugares com ambientes hostis. Era com isso que ele estava ocupado nos últimos dias. Não que Klein não pensasse em ajudar a dividir o fardo de seu irmão mais velho, mas por ter nascido plebeu e ter sido admitido em uma escola de idiomas comum, sentiu um forte sentimento de inadequação quando se matriculou na universidade. Por exemplo, como a origem de todas as línguas no continente do norte, a antiga língua de Faceak era algo que todos os filhos de nobres e da classe rica aprenderiam desde tenra idade. Em contrapartida, só fez o primeiro contato com ela na universidade. Ele enfrentou muitos aspectos semelhantes durante sua carreira escolar. Klein quase deu tudo de si e muitas vezes ficava acordado até tarde da noite e acordava cedo antes de mal conseguir alcançar os outros, permitindo que se formasse com resultados medianos. Memórias sobre seu irmão mais velho e sua irmã mais nova permaneceram ativas na mente de Zhou Minhui até que ele abriu a maçaneta. Só então acordou sobressaltado e lembrou que tinha um revólver na mão. Este é um item semi-regulamentado. Isso vai assustar as crianças. Além disso, ainda há a ferida na minha cabeça. Com Melissa chegando a qualquer momento, Zhou Minhui pressionou sua têmpora e rapidamente abriu uma gaveta da escrivaninha e jogou o revólver antes de fechá-lo. O que aconteceu? Melissa olhou com curiosidade quando ouviu a comoção. Ela ainda estava no auge da juventude. Mesmo que não tivesse muitos alimentos nutritivos para comer, deixando seu rosto magro e um pouco pálido, sua pele permanecia lustrosa, pois exalava as vibrações de uma jovem. Quando Zhou Minhui viu os olhos castanhos de sua irmã olharem ao redor, recompôs-se à força e pegou um item ao lado de sua mão antes de fechar com calma a gaveta para esconder a existência do revólver. Ele colocou a outra mão na têmpora, a textura confirmando que sua ferida já cicatrizou. Ele pegou um relógio de bolso de folha de videira prateado e pressionou a parte superior suavemente, fazendo com que a tampa se abrisse. Era uma foto do pai dos irmãos. Foi o item mais valioso que o sargento do Exército Real deixou para trás, mas, sendo um item de segunda mão, costumava apresentar problemas de vez em quando nos últimos anos, embora ele tivesse contratado um relojoeiro para consertá-lo. Isso envergonhou Benson, que gostava de trazê-lo com ele para elevar seu status muitas vezes. Então foi largado em casa no final. Era preciso dizer que talvez Melissa tivesse talento para máquinas. Depois de entender os princípios por trás do relógio, ela pegou emprestado as ferramentas de sua escola técnica para mexer no relógio de bolso. Recentemente, ela até alegou ter consertado. Zhou Minhui olhou para a tampa aberta do relógio e viu que o ponteiro dos segundos não estava se movendo. Sem pensar, ele girou o mostrador superior para dar corda no relógio de bolso. No entanto, apesar de dar corda algumas vezes, não ouviu o som de molas esticadas. O ponteiro dos segundos permaneceu imóvel. Parece que quebrou de novo. Ele olhou para sua irmã enquanto tentava encontrar um tópico de conversa. Melissa lançou-lhe um olhar inexpressivo e rapidamente se aproximou para pegar o relógio de bolso. Ela ficou em seu lugar e puxou o botão em cima do relógio de bolso. Com algumas voltas simples, soou o tic-tac do ponteiro dos segundos. Puxar o botão normalmente não é para ajustar a hora. A expressão de Zhou Minhui ficou em branco no mesmo momento. Nessa hora, um sino tocou em uma catedral distante. Ele tocou 6 vezes, soando distante e etéreo. Bem, vou considerar isso como o suicídio por enquanto. Seu suicídio deveria ter causado grande comoção. No entanto, Melissa, que estava apenas a uma parede de distância, não percebeu nada. Ela estava dormindo profundamente? Ou o suicídio de Klein está envolto em mistério para começar? Clic! O relógio de bolso abriu. Clac! O relógio de bolso fechou. Melissa voltou do banho e viu o ato subconsciente de seu irmão de abrir e fechar constantemente o relógio de bolso. Seu olhar estava mais uma vez vidrado de exasperação quando ela disse com uma voz doce: Klein, tire todo o pão restante.
Lembre-se de comprar novos hoje. Tem carne e ervilhas também. Sua entrevista será em breve. Vou fazer carne de carneiro estufada com ervilhas. Enquanto falava, tirou um fogão de um canto. Com um pouco de carvão, ela ferveu uma panela de água quente. Antes que a água fervesse, abriu a gaveta mais baixa do armário e tirou o que parecia ser um tesouro, uma lata de folhas de chá de qualidade inferior. Ela jogou cerca de 10 folhas na panela e fingiu que era chá de verdade. Melissa serviu 2 xícaras grandes de chá enquanto dividia 2 pedaços de pão de centênio com Zhou Mingrui durante o chá. Não há serragem ou glúten em excesso misturado, mas não é apetitoso. Zhou Mingrui ainda se sentia fraco e faminto. Ele se forçou a engolir o pão com o chá enquanto reclamava por dentro. Melissa terminou de comer alguns minutos depois. Depois de ajeitar o cabelo preto que chegava ao colete, ela olhou para Zhou Mingrui e disse: "Lembre-se de comprar pão fresco. Tudo o que precisamos são 8 libras. O tempo está quente, então o pão estraga fácil. Além disso, compre carne de carneiro e as ervilhas. Lembre-se de comprá-los." Na verdade, Melissa está demonstrando preocupação com seu irmão maçante. Ela até teve que repetir para enfatizar outra vez. Zhou Mingrui assentiu com um sorriso. Tudo bem. Em relação à libra do reino de Lowen, Zhou Mingrui comparou a memória muscular de Klein com a dele. Ele acreditava que era quase meio quilo do que estava acostumado. Melissa não disse mais nada. Ela se levantou e arrumou a área. Depois de guardar o último pedaço de pão para o almoço, colocou um véu esfarrapado que sua mãe deixou, pegou uma sacola costurada por ela mesma, usada para carregar seus livros e papéis, e preparou-se para sair. Não era domingo, então ela tinha um dia inteiro de aulas para assistir. Caminhar do apartamento deles até a escola técnica de Tingen levou cerca de 50 minutos. Havia carruagens públicas que custavam 1 centavo o quilômetro, com um limite de 4 centavos na cidade e 6 centavos nos arredores da cidade. Para economizar dinheiro, Melissa saía antes do horário e ia a pé para a escola. Momentos depois de abrir a porta principal, ela parou em seus passos e virou o corpo no meio do caminho, dizendo: "Klein, não compre carne de carneiro ou ervilhas demais. Benson pode voltar no domingo. Ah, e lembre-se de que só precisamos de 8 libras de pão." "Tudo bem, com certeza", respondeu Zhou Mingrui exasperado. Ao mesmo tempo, ele repetiu a palavra domingo algumas vezes em sua cabeça. No continente norte, um ano também era dividido em 12 meses. Todos os anos havia 365 ou 366 dias. Uma semana era igualmente dividida em 7 dias. A divisão dos meses foi resultado de observações astronômicas. Isso fez Zhou Mingrui suspeitar se estava mesmo em um mundo paralelo. Quanto à divisão dos dias, era resultado da religião. Isso porque o continente norte tinha 7 deuses ortodoxos: o eterno sol ardente, o senhor das tempestades, o deus do conhecimento e da sabedoria, a deusa da noite eterna, a mãe terra, o deus do combate e o deus do vapor e da maquinária. Observando sua irmã fechar a porta e sair, Zhou Mingrui suspirou de repente. Logo, seus pensamentos se concentraram no ritual de aumento de sorte. "Desculpe, eu quero mesmo voltar para casa."